Olá, queridos amigos, queridos irmãos, graça e paz para você que está me assistindo nesse momento. Que bom que você nesse momento escolheu estar ao meu lado para que juntos possamos estudar a palavra do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Eu quero dar um grande abraço em todos os inscritos deste canal. Meu muito obrigado por você ter compartilhado, por você ter me ajudado a fazer com que essa palavra vá a lugares que para nós irmos talvez seria impossível, mas graças à facilidade da internet, com um clique, você faz com que essa mensagem chegue na casa de amigos, familiares e irmãos. Então continue me ajudando. A você que ainda não se inscreveu nesse canal, peço que você se inscreva. Estamos alcançando 100 inscritos, então a sua ajuda é muito importante. Para você que não foi inscrito ainda, se inscreva, é só clicar no sininho lá e automaticamente você vai estar inscrito, ok? Meu muito obrigado, que Deus abençoe todos os amados amigos e irmãos que nesse momento estamos juntos, amém? Hoje nós temos um tema maravilhoso, de suma importância. Sente, se acomode, ou se você estiver na sua tarefa lavando a louça, varrendo a casa, aumenta o volume e vamos meditar na palavra de nosso Deus. O tema de hoje é que ele cresça e que eu diminua. Olha só que coisa interessante, que tema interessante, que ele cresça e que eu diminua. No mundo globalizado a qual nós vivemos, o mundo em o qual nós vivemos é um mundo em que as pessoas são valorizadas pelo que têm e não pelo que são. Vivemos em um mundo a qual as pessoas ou nós mesmos corremos atrás de títulos, de objetivos, de bater metas, de alcançar alvos e nunca chegamos aonde queremos. Sempre estamos em busca de algo mais. Eu me lembro que certa vez um casal muito simples e humilde estavam em uma praça, sentado, comendo uma pipoca, quando de repente ia passando um Fusca, e aquele casal olharam um para o outro e disse: quem dera que se um dia nós pudéssemos possuir um Fusca e passear nós dois nesse Fusca, como seria maravilhoso. E ao mesmo momento em que eles desejavam possuir um Fusca, o casal que ia dentro do Fusca, eles iam falando: eu ando com tanta vergonha dentro desse Fusca, porque se eu pudesse eu teria um carro melhor. Moral da história: o ser humano ele nunca está contente com o que tem, com o que ele é. O ser humano está sempre em busca de mais. Se ele ganha 1 milhão, ele quer ter 2. Se tem uma televisão de 40 polegadas, quer ter uma de 50, de 60, de 70. Se tem um carro 2015, ele quer ter um carro do ano. Enfim, nós seres humanos estamos sempre buscando algo a mais. E no mundo a qual eu falei para vocês, um mundo coberto de egoísmo, um mundo a qual em que as pessoas para ter e possuir algo são capazes de passar por cima daqueles que estiverem à sua frente. São capazes de mentir, enganar, casar por interesse, roubar, matar. Tudo se faz nesse mundo para ter algo. Algo que os farta. Ou algo que ele se sinta melhor do que os outros. Como dinheiro, como poder, como status. E na história de hoje nós vamos ver um homem que não via nada disso. Eu estou falando nada menos de João Batista. A Bíblia diz que João Batista, quando começou o seu ministério, no livro de Mateus, no capítulo 3, a Bíblia relata que João Batista começou o seu ministério no deserto. O deserto era um lugar impróprio para começar um ministério. Imagine começar uma igreja, começar um ministério no deserto. Para que você saiba que no deserto ele era arrodeado ou cercado de escorpiões, de cobras venenosas. O deserto é um lugar de dificuldade. Um lugar que
tem muitas dificuldades, mas é um lugar que tem muitos perigos. E foi lá, no deserto, onde João Batista, ele começou o seu ministério. Quando João Batista começou o seu ministério no deserto, que você pode acompanhar comigo no livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 1 foi o verso a qual eu acabei de ler, onde ele começou, no deserto da Judéia. E quando eu me deparo no versículo 4, a Bíblia fala das roupas, das vestimentas daquele pregador. Eu vou chamar João Batista mais do que um pregador, eu vou chamar ele de pastor, se você me permite. E depois você vai ver onde eu quero chegar. João Batista, o pregador, o pastor daquela época, ele começa o seu ministério no deserto. No versículo 4 ele diz o seguinte: usava ele veste de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Sabe, queridos, aquele pastor começou o ministério num lugar impróprio, no deserto. Aquele pastor, ele tinha tudo para dar errado, porque as roupas dele também eram umas roupas um pouco esquisitas, até mesmo para aquela época. O que podemos dizer era que um homem meio esquisito, que começa um ministério no deserto, diante de serpentes e escorpiões, um lugar cheio de dificuldades e perigos, mas nada disso o afrontou. Nada disso foi um empecilho para que João Batista começasse o seu ministério. E quando a gente continua lendo o verso, a Bíblia diz que a cada dia afluía uma grande multidão de pessoas para ver João Batista pregar. Que coisa interessante! Por mais inusitado que fosse aquele pastor, por mais inusitado que fosse aquele pregador, a maneira a qual ele falava, a eloquência, o testemunho a qual ele dava de si, a veracidade de suas palavras que ele falava com as pessoas, é só aquilo tudo basta. As pessoas iam atrás de João não pelas coisas que ele comia, porque eram coisas esquisitas, gafanhoto e mel silvestre. As pessoas não iam atrás de João pelas roupas que ele vestia. Nada disso chamava a atenção das pessoas, mas o que chamava a atenção, o que traía as pessoas, o que levava as pessoas até João, era a maneira a qual ele falava. João não tinha medo de chamar o pecado pelo nome. Ele olhava para aqueles que tinham pecado ou que acariciavam o pecado em si, ele chamava raça de víbora. Ele começa a repreender as pessoas. Ele começa a falar algumas verdades para as pessoas. Mas aquelas pessoas tinham tanta convicção, tinha tanta credibilidade nas palavras de João Batista, que nem pelo fato dele apontar os seus pecados, fazia com que as pessoas deixassem de o seguir e de ouvir. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você nesse dia de hoje, nesse momento. Sabe que muitos pregadores nos dias atuais têm medo de falar a verdade? Você sabia que nós, como pregadores, temos um pouco de receio porque temos medo de machucar as pessoas? Temos medo de falar algo a qual elas venham sair da igreja? Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo de uma geração de pessoas melindrosas que vão para a igreja e que qualquer coisinha que escutarem e não gostarem é motivo de nunca mais voltar na igreja. Uma grande multidão de pessoas deixaram de ir para a igreja após pandemia, porque acham melhor assistir o culto em casa do que sair de sua casa, do seu conforto, do ar-condicionado de sua casa, do sofá, soltar o controle da televisão e ir até a igreja. Sabe, as pessoas que encontraram uma bênção em Cristo Jesus foram todas as pessoas que deixaram o seu conforto e foram até a Ele.
E foram pessoas que foram recompensadas com curas, com milagres e libertações. Sabe, querido, essa geração a qual nós estamos vivendo é uma geração de pessoas que os pregadores têm medo de falar a verdade. Porque o que importa para muitos pregadores hoje não é o assim diz o Senhor. É ver uma igreja lotada de pessoas. E quando chega o momento de recolher a contribuição, seja em oferta, seja em dízimo, que aquilo seja o suficiente para saciar as necessidades tanto da igreja como do seu líder. João Batista, ele não via essa preocupação. João Batista estava coberto de uma simplicidade, de uma humildade que não tinha tamanho. Quando eu vou para o livro de João, o Evangelho de João, não é o João Batista, mas o Evangelho de João, depois de Lucas, quando eu me deparo no capítulo 1, a partir do verso 9, a Bíblia narra algo que chama a minha atenção. Quando João Batista começa a pregar, ele prega sobre o arrependimento e começa a batizar muitas pessoas e grandes multidões começam a vir gente de todos os lugares em busca de João. Mesmo com essa lista de dificuldades a qual eu apresentei para vocês, nada disso era empecilho para que as pessoas fossem até João. A cada dia o número de pessoas que iam até João Batista ouvir sua pregação e ser batizado por ele aumentava. Em um determinado dia, os fariseus enviaram uma caravana de autoridades. E quando chegaram a João Batista, é registrado no capítulo 1 de João, a partir do verso 19, que eu vou ler com vocês, que diz assim: este foi o testemunho de João Batista. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar quem ele era. Vale a pena ressaltar que naquela época eles estavam, o povo judeus, esperava um novo líder. Eles queriam um novo líder que se levantasse contra os romanos. Eles esperavam o Machia ou o Messias. E quando agora os fariseus, os levitas, os escribas, quando aquelas autoridades religiosas ouviram falar de João Batista, algo chegou neles e disseram: porventura será esse o Messias? O Machias a qual nós estamos esperando? Porventura será esse homem que vai libertar Israel do jugo dos romanos? O pensamento deles, a vontade deles, era de proclamar João Batista como novo líder em Israel. E causar uma grande revolta, levantar um grande número de pessoas, fazer uma revolta e colocar os romanos para correr. João Batista, que não tinha nada de bobo, apesar de ter umas roupas esquisitas, mas ele não era bobo, coisa nenhuma. Quando aquela caravana de pessoas chegaram até ele com essa indagação: diz-nos quem és tu? Ele dá uma sessão de negatividade para aquelas pessoas. No versículo 20 eles perguntam, no versículo 20, ele confessou e não negou nada para eles: eu não sou o Cristo, eu não sou o Machia que vocês pensam que sou, eu não sou o Messias. No verso 21 perguntaram: então, quem és tu? És tu Elias? Ele respondeu: eu não sou Elias. És tu o profeta? Respondeu: eu não sou o profeta. Finalmente disseram eles: então diz quem é tu, dá-nos uma resposta, para que nós falamos àqueles que nos enviaram. Que diz tu de ti mesmo? No versículo 23, João responde, João respondendo diz, com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto.
endireitai o caminho do Senhor. João, ele tinha agora diante dele a oportunidade de se tornar líder, rei de Israel. Ele tinha agora diante das suas mãos a oportunidade de se tornar um grande líder militar e religioso naqueles dias. Mas quando a oportunidade chegou na sua mão, ele disse não. Sabe por que João disse não? Porque João sabia que aquela vaga não era dele, era de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E João diz, olha, eu não sou o Cristo que vocês pensam que eu sou. Eu não sou Elias, como muitos de vocês pensam que sou. Eu também não sou Moisés, nem um dos profetas. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu vim preparar o caminho do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabe, queridos, isso era um homem cheio de humildade. Um homem simples. Um homem que não tinha um eco, que não tinha arrogância. Um homem que não era prepotente. João Batista tinha todas as qualidades de um líder. Mas ele disse, eu não nasci para ser líder. O meu único objetivo aqui é preparar o caminho do Senhor. Eu sou, naquela época, quando um rei ia a uma vila, na frente do rei ia um grupo de pessoas, de servos, tirando todas as pedras e tapando os buracos para que a carruagem do rei não tropeçasse. João disse, eu sou aquele que vim preparar o caminho do Machia, do Messias. Eu sou a voz que clama no deserto, disse João Batista. Aleluia. Aleluia. A gente começa a olhar para a história de João. João não estudou em uma grande faculdade. Não vestiu os melhores paletó da época. Não tinha uma carruagem para se locomover. Não comeu das melhores comidas que era oferecida naquela época para reis e príncipes. Mas João tinha algo que poucas pessoas tinham naquela época. Ele tinha um espírito pautado para o Senhor. Diga amém por isso. João tinha um espírito pautado para o Senhor. João, ele era um homem de propósitos divinos. Ele veio aqui à terra para cumprir uma missão. E não era títulos, status que iam fazer com que João viesse tropeçar. Sabe? Satanás colocou no coração de João Batista o desejo de se tornar rei de Israel. Sabe? Mas Satanás fracassou. Sabe por quê? Porque ele encontrou em João um espírito humilde, uma terra, um coração propício para o assim diz o Senhor. Louvado seja Deus por isso. João Batista foi diferente de muitos dos líderes religiosos que estamos vendo hoje. Muito diferente. Quando nós vemos agora um determinado dia, quando Jesus testemunha de João, quando Jesus fala no capítulo de Mateus, capítulo 11, versículo 11, Jesus olha e diz, olha, dos nascidos de mulher, nenhum homem é maior do que João Batista. Olha que coisa. Aquele João que negou ser comparado com Cristo, com Elias, com qualquer um dos profetas, agora o maior de todos que temos aqui nessa terra, Jesus, olha para o povo e diz, aqui nessa terra,
João foi o maior. Louvado seja Deus por isso. Não porque João era maior em estatura, em poder. João foi um homem grande. A sua grandeza era uma grandeza interna. Era um homem com um coração propício ao assim diz o Senhor. Era um homem humilde, simples no comer, simples no vestir, simples no andar, mas gigante quando abria sua boca, porque não tinha medo de chamar o pecado pelo nome. Morreu por pregar a verdade. Foi decapitado simplesmente, não cometeu crime. O único erro de João foi falar sobre o adultério de Betseba, de Herodes com Herodias, sua cunhada. João, de acordo com a palavra do Senhor, registrada por Jesus, ele foi o maior que já teve nessa terra. Isso é um tapa na cara dessas pessoas que querem ser grande aqui na terra, que brigam por status, sabe? Que ficam brigando por coisas pequenas. Eu fico tão triste. Brigam pelo poder. Seres humanos que a arrogância, ela é vista aí nos olhos, cheio de orgulho, não gosta de pobre, gostam de mostrar os seus status. Eu tenho um PhD, tenho um doutorado, eu tenho isso, eu estudei na universidade nos Estados Unidos, Califórnia, lá na Inglaterra. Diante de Deus isso não é nada. Os PhD, os canos, os diplomas, só valem para os homens. Diante de Deus não vale nada. Porque aquela irmãzinha que não sabe ler, que nunca foi à escola, quando droba o joelho no chão, ela faz o diabo tremer. O que faz uma pessoa grande não é seus status, mas sim suas atitudes, mas sim sua honestidade, a sua credibilidade, a sua fidelidade para com Deus e para com a sociedade. Eram esses atributos que havia na vida de João e que Jesus destacou para aquelas pessoas. É por isso que quando vamos para o livro do Evangelho de João, no capítulo 3, quando nós abrimos e vejamos o verso a qual é o nome do título da mensagem, que me chama muita atenção, quando ele diz, só um minutinho aqui, que eu vou achar aqui, quando ele diz, quando houve um grande questionamento, porque quando Jesus começou a pregar e João Batista estava preso, as pessoas que seguiam João Batista já não seguiam mais, ele estava preso, e agora começaram a ir atrás daquele novo rabino, Jesus de Nazaré. E agora aquela multidão que seguia João já não seguia mais, já estava diminuindo. Os próprios discípulos de João agora estavam no meio dos de Jesus. Faziam parte agora. É o caso de André, o próprio Pedro, Natanael, eles faziam parte do grupo de João. Felipe. E agora, quando João estava preso, chegou um dos discípulos de Jesus, de João Batista, e disseram assim, Senhor, aquele lá que se levantou, aquele novo rabino, ele está traindo mais gente do que nós agora. Cada dia o número de pessoas que vão até ele cresce. E eles estão batizando mais gente do que nós.
sabe? Naquele momento lá, o inimigo, ele tentou mais uma vez derrubar João. E agora ele o tentou derrubar João usando quem? Os seus discípulos. E João agora no capítulo 3 diz o Evangelho de João. João Batista agora no capítulo 3, no versículo 30, ele dá a resposta, que é um tapa na cara do diabo. Quando ele diz assim, ó, convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe, queridos, essa palavra, esse verso, era para estar diante de na nossa cabeceira, na nossa estante, na porta do banheiro, ao entrar dentro, em todos os lugares da casa, era para ter essa frase. Convém que ele cresça e que eu diminua. Humildade. João tinha como ninguém. João entendeu que a função que ele havia sido chamado a fazer, ele tinha feito. E quando a missão dele agora acaba, João estava preparado para morrer. E que quando o inimigo tentou novamente, mesmo diante da prisão, mesmo fragilizado, mesmo abandonado, esquecido até por Jesus. Jesus não foi visitar ele. Mesmo esquecido pela massa, pela multidão, em sua humildade e simplicidade, João olha para aquele discípulo e diz, convém que ele cresça e que eu, João Batista, diminua. A minha missão acabou aqui. Isso aqui é um tapa na cara de muitos cristãos de hoje. E eu me coloco no meio desses. E eu me coloco no meio dos tais. Porque nós somos arrogantes, metidos. Já prestou atenção? Que quando a gente se veste uma roupa melhor, se acha melhor do que todo mundo. Achamos que somos o melhor pregador do mundo. Que melhor em nada, rapaz. É necessário que o outro cresça e que eu diminua. Nós precisamos diminuir diante dos outros. Mas pelo contrário, o egoísmo em nós é tão grande que o nosso desejo é de subir e o outro descer. E é isso que nós estamos vendo dentro da igreja. Esse egoísmo de pessoas que só pensam em si, famílias que têm a igreja como delas, não abrem mão dos cargos. Essa igreja aqui, a minha família começou com ela e não sei o que. E a igreja não é sua, não. A igreja é de Deus. Você está entendendo? Pastores que têm a igreja como sua, que acha que pode pintar e bordar dentro da igreja, é um dono. E o dono da igreja é Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? É isso que João tinha, que eu e muitos que pregadores, pastores, irmãos que estão dentro da igreja hoje não têm. Essa vontade de ver o outro crescer e diminuir. O que vemos hoje é a inveja predominando dentro da igreja. É dentro dos lares, dentro da família. Um briga porque o outro tem um cargo tal e o cargo dele é melhor do que o meu cargo. Não, eu não quero ser esse cargo não, eu quero um cargo maior. E ficam brigando. E deixam de ir para igrejas. Pastores que brigam por igrejas melhores, né? Já pensou? Meu Deus, que mundo é esse que estamos vivendo?
Acabamos de ver aqui um homem simples, usava um cinto de couro, uma veste de pelo de animal, comia uma comida insignificante, comida esquisita, mas que mesmo assim atraía milhares de pessoas até a ele. Sabe por quê? Que nós não atraímos pessoas? É porque falta em nós as características que havia na vida de João. Humildade, simplicidade, bondade, honestidade, fidelidade, a palavra principal, credibilidade. Falta em nós. É o que nós estamos vendo hoje. Igrejas sem poder. Igrejas que adormecidas. A briga é só interna, é lá dentro por cargo. Você já viu alguém brigar para evangelizar? Já viu alguém brigar para doar o que tinha? Não, eu quero doar. Não, eu quero doar. Não doa não, eu quero doar o que eu tenho. Eu quero doar tudo que eu tenho. Já viu alguém brigar? Já viu alguém com depressão por Jesus? Tá doente? Qual é a sua doença? Eu tô doente porque eu tô depressivo. Por quê? Por causa de Jesus. Ninguém vê. A gente vê pessoas deprimidas por amor, perca de emprego, perca de saúde, perca de cargo na igreja. E quando eu falo, por que as pessoas dizem, por que você fala tanto em cargo da igreja? Porque eu fico triste em ver pessoas brigando por isso. Pelo cargo. Ninguém é melhor de ninguém porque tem um cargo. Ninguém. Jesus, quando Jesus vinha buscar o seu povo, peraí, é que cargo é o seu? Eu sou o presbítero da igreja, eu sou o ancião da igreja. Vem. E você? Sou o porteiro da igreja. Não, você vai ficar. Não existe isso não. Os olhos do Senhor estão à procura dos fiéis dessa terra. Amém? Amém? Louvado seja Deus por isso. O meu desejo nessa noite é que possamos ser como João. Ter um espírito que havia em João. Eu tenho orado e tenho pedido, Senhor, eu quero ter um espírito que havia em João. João, ele era cheio do Espírito. Eu quero ter esse espírito. Você quer também? Louvado seja Deus. Sabe? Ainda há tempo para a gente mudar, para a gente repensar, para a gente recomeçar. É o meu desejo. É o seu desejo também? Louvado seja Deus por isso. Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Estamos aprendendo sobre Deus. E temos que viver como Jesus viveu. Seguir o exemplo dele de simplicidade. É isso que você quer? Eu quero também isso para a minha vida. Eu busco todos os dias. Apesar de muitas quedas. Mas nunca é tarde para recomeçar. Para dar a volta por cima. É o seu desejo hoje de juntar a família e dizer, olha, vamos ser como João Batista. Que o outro cresça na empresa. Que eu diminua, não importa. Que o irmão está pregando bem na igreja, aleluia, que ele cresça cada dia mais. Que se for preciso, que eu diminua. Pastor, olha para o outro e diz, esse pastor está trabalhando bem, aleluia, que ele cresça. Se for preciso, eu diminua. É isso. Temos que ser assim. Que ele cresça. E que eu, se for preciso, diminua. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, nós te agradecemos por esse momento que tivemos juntos estudando a tua palavra. Pai, perdoa nossos pecados, Senhor. Dá-nos a vitória por meio daquele que não sabe o que é derrota. Muda a nossa vida, nossa natureza.
Tira de nós a prepotência, a arrogância, o egoísmo, a inveja, a mentira, o engano. E que os atributos, os dons do Espírito Santo que estão lá em Gálatas, sejam esses que venham tomar posse em nós. A benignidade, a bondade, o amor. São esses o que caracteriza um homem grande ou pequeno. Abençoe esse teu filho, essa tua filha, essa família que está me assistindo. E que junto comigo está unindo a sua fé com a minha. E que Deus possa nos transformar e nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada dia a minha vida, a sua vida. E não esqueça, segue a Bíblia. Vá pelo assim diz o Senhor e não assim diz o pastor. Até a próxima, em nome de Jesus.